Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bookcast, aquele nosso espaço para conversar sobre livros e ideias que mexem com a nossa forma de ver o mundo. Eu sou o Júlio. E eu sou a Vanessa. Oi, pessoal. Prontos para mais uma conversa? Hoje o papo é sobre um livro que, olha, dá o que pensar. O livro Obscuro do Descobrimento do Brasil, do Marcos Costa. É uma proposta de ir além daquela história mais tradicional, né? Isso. O livro tenta cavar mais fundo, sabe? Explorar uns cantos menos iluminados. As motivações que talvez não fossem tão nobres assim. Exato. E fala dessa rede complexa de poder, de ambição, claro, mas também de conhecimento. O autor até menciona segredos, talvez até magia, por trás das navegações e do comecinho do Brasil. Tudo baseado nas fontes que ele apresenta, né? É importante frisar isso. Nossa análise aqui vai focar no que o Marcos Costa traz, nos argumentos dele. A ideia é entender essa visão que ele chama de obscura. Combinado. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Os motores da expansão. O livro diz que não era só fé e glória, né? Definitivamente não. Ele aponta, por exemplo, para a queda de Constantinopla, lá em 1453, e também o impacto brutal da peste negra antes disso. Esses eventos seriam desorganizado tudo na Europa medieval. Abalaram o comércio no Mediterrâneo. Justamente, e aí surge uma urgência, uma necessidade de achar novas rotas, novas fontes de grana, de riqueza mesmo. E nesse cenário o livro destaca muito o papel do capitalismo mercantil que estava nascendo. Banqueiros, comerciantes, o pessoal de Gênova, Veneza, Florença. Isso, o autor até usa um termo moderno, fala que eles formavam tipo umas joint ventures, umas parcerias de risco com os reis. Reis querendo poder, eles querendo lucro. Uma combinação poderosa. Isso criava atrito com a igreja, né? Que via seu poder meio que ameaçado por essa nova ordem mais urbana, comercial. Sim, o poder absoluto da igreja começava a ser questionado por essa força econômica nova. E um ponto que o livro marca como crucial é a tomada de Ceuta, em 1415. Ah, Ceuta. Que geralmente é vista como uma coisa meio religiosa, uma cruzada, né? Mas o livro vai por outro caminho. Totalmente. Ele coloca Ceuta como um lance estratégico, econômico e mais, como um laboratório para o que viria depois. Um laboratório? Como assim? Tipo, ali Portugal teria testado e consolidado um jeito de agir. Invadir, saquear, ocupar. Menos negociação, mais força bruta. Os cronistas da época, que o livro cita, descrevem a violência lá, a matança. Foi pesado. Nossa, já muda bastante a imagem, né? Fica menos aventura, mais cálculo frio. Exatamente. E tem uma conexão que o livro sugere que é bem interessante. Ele levanta a hipótese de que o ataque a Ceuta pode ter sido um dos estopins, uma provocação que lá na frente contribuiu para a tomada de Constantinopla pelos otomanos. Uau! Uma coisa levando a outra num tabuleiro global já naquela época. Pois é. Além da força e da grana, o livro dá um peso enorme para outra coisa: conhecimento. Conhecimento especializado, quase secreto. Aí entra a viagem do infante Dom Pedro para o Oriente. O irmão do Dom Henrique, o navegador? Essa viagem não era só turismo, claro. Claro que não. O objetivo, segundo o livro, era estratégico, trazer mapas, livros antigos de navegação fenícios, cartaginenses, informações sobre como dar a volta na África. Tinha essa crença de que muito saber antigo ainda existia por lá. Apesar de Alexandria ter queimado e tudo mais. Sim, achavam que tinha coisa preservada. E o grande achado dessa viagem, de acordo com Costa, foi um manuscrito do Marco Polo. Mas um manuscrito, digamos, especial. Especial como? Porque ele só foi publicado mesmo em 1502, depois das grandes viagens. O livro argumenta que ele tinha informações secretas valiosíssimas, rotas, riquezas, cidades importantes no Oriente. Quem tivesse aquilo primeiro... De o mapa da mina, era uma vantagem competitiva absurda, mantida em segredo. Exato. E esse conhecimento todo, trazido pelo Dom Pedro, teria sido fundamental para a escola de Sagres, do irmão dele, o Dom Henrique. Que o livro descreve mais como um centro de inteligência, né? Menos uma escola formal. Isso mesmo.
Um lugar para juntar informações. Pegavam dados de prisioneiros mouros, estudavam geografia, náutica, textos antigos como o Périplo de Hanon, buscavam até aliados distantes, como o tal Reino do Preste João, na África. Ou seja, inteligência pura. Não era só construir navio, era saber para onde ir. Perfeito. E para isso precisavam de gente boa. O livro cita a contratação do Jehuda Kreskes, um cartógrafo judeu, o Judio de las Brújulas. Ele treinava pilotos, fazia instrumentos. E o livro ressalta muito a importância do conhecimento judaico e árabe, né? Matemática, astronomia. Sim, fundamental. Nomes como Abraham Bartia, Abraham ibn Ezra são mencionados. E o tal manuscrito do Marco Polo teria sido o empurrão final para o Dom Henrique investir pesado nisso tudo. E a palavra de ordem era sigilo. Segredo de Estado total. Informação era poder. Com certeza. E essa mentalidade ficou ainda mais forte com Dom João II. O livro pinta ele como um mestre da estratégia, quase um Maquiavel português da época. Ele mandou espiões para tudo quanto é canto, né? Pero da Covilhã, Afonso de Paiva, missões super secretas. Exato. Viagens perigosíssimas por terra, por mar. O objetivo era confirmar se dava mesmo para chegar na Índia pelo mar, ver o potencial de lugares como Calicut, achar o Preste João. Achar esse rei cristão perdido na África ou Ásia era uma obsessão, né? Um aliado contra os muçulmanos seria ouro. Exatamente. E como proteger essas informações no século XV? O livro fala de códigos, cifras, criptografia, compara até com o manuscrito Voynich, menciona um tal alfabeto dos reis magos do Paracelso, coisa de filme de espionagem. Que loucura pensar nisso. E para bancar tudo isso, dinheiro? Aí entram os banqueiros de novo. O livro cita o Bartolomeu Marchione, um florentino. Ele não só botava grana, mas dava o suporte financeiro com cartas de crédito, tipo um sistema bancário para financiar os espiões pelo mundo. Uma operação muito sofisticada para a época. E o resultado dessas missões? Segundo o livro, a confirmação de que a rota pelo sul da África era viável veio em 1487. Era a informação mais quente do planeta. E a busca pelo Preste João era também uma disputa geopolítica contra Gênova e Veneza pelo comércio oriental. E é nesse contexto que o livro olha para o Tratado de Tordesilhas de 1494 com outros olhos. Pois é. A interpretação ali é que Portugal já sabia que tinha terra a oeste, o futuro Brasil. E mais importante, sabia da tal volta do mar, que obrigava os navios a irem para perto da nossa costa para pegar as correntes certas para a África. Então, a renegociação do tratado teria sido uma forma de garantir esse território que já era visto como estratégico para a Rota das Índias. É o que o livro sugere, que a descoberta de 1500 não foi tão acaso assim. Foi mais uma confirmação planejada. Muda tudo. E falando em poder e segredos, o livro também dá um pulo na Espanha para falar do Felipe II. O demônio do meio-dia, como o autor chama, o rei do império onde o sol nunca se punha, poderosíssimo, mas vivia quebrado, com o império dando bancarrota. E aí que entra a alquimia, né? O livro diz que ele investiu pesado nisso lá no El Escorial. Isso, não só para remédios, mas principalmente para tentar transformar metal em ouro. Imagina, fabricar ouro para pagar as contas do império. Tinha laboratório, tudo. Mas e a Inquisição, não pegava mal? Ou a pergunta, o livro explica que tentaram cristianizar a coisa. Diziam que o ouro era para defender a fé católica contra hereges, contra os turcos, uma justificativa teológica para uma necessidade bem prática. Uma ginástica e tanto. E o Brasil nessa história toda? Como ele entra segundo o livro? Bom, no começo, o Brasil parece ter sido meio secundário. Comparado com as Índias, com a prata do Peru, que a Espanha achou logo depois, aliás, o livro liga a descoberta de Potosí, a expedição do Aleixo Garcia, que saiu do Brasil, a nossa terra parecia meio imprestável. Duro ouvir isso, né? Mas era a visão da época, pelo visto. Sim, economicamente falando. Mas a localização era a chave por causa da volta do mar. O que fez a colonização engrenar mesmo, segundo o livro, foram duas coisas que vieram depois. O quê? Primeiro,
o açúcar. Viram que dava para produzir em larga escala. E depois, de forma ainda mais decisiva, o tráfico de escravos africanos. Isso virou um negócio absurdamente lucrativo, mais até que as especiarias. O Brasil virou peça central nessa rota triangular. Que terrível! E as capitanias hereditárias? Como o livro explica essa organização? Ele conecta com a política interna de Portugal. Sugere que Dom João III estava com dificuldade de segurar a onda da Inquisição lá. Então, as capitanias teriam sido uma forma de mandar para cá ou proteger aqui gente com dinheiro, comerciantes importantes, muitos cristãos novos, que eram vitais para a economia, mas estavam na mira da Inquisição. Entendi. Uma forma de proteger o capital e quem o movimentava, mandando para longe do fogo inquisitorial. É uma interpretação. E o sucesso de Pernambuco com Duarte Coelho é explicado pela experiência dele com açúcar e pela localização boa para esse comércio triangular. Faz sentido. Aí vem o governo geral, Tomé de Souza, 1549, e com ele os jesuítas. O livro diz que eles já chegaram com planos grandes. Planos bem ambiciosos. O autor sugere que a ideia do Nóbrega, o líder jesuíta, e do Tomé de Souza era esticar o domínio português até o Peru, Paraguai. A frase do Nóbrega era que tudo era Brasil. São Paulo, fundada em 54, seria um ponto estratégico para ir para o interior. E a relação com os indígenas? A tal conquista espiritual. O livro argumenta que os jesuítas queriam mais que almas. Queriam o conhecimento indígena sobre a terra, plantas, minérios, caminhos secretos como o Peabiru. E isso gerou conflito com os colonos, claro. Com certeza, os bandeirantes queriam os índios para trabalhar e queriam acesso ao sertão. Os jesuítas também queriam controlar esse acesso e a mão de obra, mas de outro jeito. Teve até o fechamento do Peabiru pelo governo, uma disputa feia. É complexo, né? Porque os jesuítas defendiam os índios da escravidão dos colonos, mas também usavam o trabalho deles e tinham seus próprios projetos de poder. O livro menciona o Estado jesuítico no Paraguai. Exato. E as brigas religiosas da Europa, reforma contra reforma, acabaram vindo parar aqui também. E por cima de tudo isso, a sombra constante da Inquisição. O livro fala bastante dela, né? Da brutalidade e das motivações econômicas. Sim, muito. Cita o massacre de judeus em Lisboa em 1506, descreve as prisões da Inquisição, pelos relatos do padre Antônio Vieira, e foca muito no confisco de bens. O autor sugere que era quase uma empresa multinacional de enriquecimento via perseguição. O caso do Isaac Tartas, que foi preso aqui e queimado lá, é um exemplo trágico disso. Pesado. E o livro conecta essa perseguição na Península Ibérica com a Holanda? Diretamente. A tese é que a expulsão de judeus e cristãos novos levou dinheiro, conhecimento, redes comerciais para a Holanda. E isso teria sido fundamental para bancar a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, que invadiu o Nordeste. E aí chegamos no Brasil holandês. Quais eram as motivações dele, segundo o livro? Quebrar o monopólio de Portugal e Espanha no açúcar, que valia ouro. Criar um lugar seguro para a comunidade judaica sefardita, que investiu pesado na WIC, fugindo da Inquisição. E, claro, lucrar com a região. E a figura do Maurício de Nassau? O livro coloca em contraste com os portugueses. Sim, bastante. Destaca os investimentos dele em Recife, que virou Mauritsstad, com urbanismo, saneamento, e o incentivo às artes, com Franz Post, Albert Eckhautz, e a ciência com o Jorge Margraf montando até um observatório, bem diferente do que se via na colônia portuguesa. Um período bem particular. Mas e a expulsão deles? A restauração pernambucana? O livro tem uma visão menos heróica. Bem menos. A análise do Costa sugere que foi mais uma estratégia do rei Dom João IV. A ideia era criar problema para a WIC aqui, dar prejuízo, para forçar a Holanda, que já estava com outras guerras na Europa, a vender a colônia barato, uma negociação de bastidores. E o padre Antônio Vieira nisso? Ele aparece de novo, defendendo que Portugal readmitisse os judeus para conseguir dinheiro para comprar Nova Holanda de volta e reanimar a economia. Uma visão super pragmática que bateu de frente com a Inquisição. E no fim, quem pagou a conta da compra foi o Brasil e Angola. Que reviravolta na narrativa tradicional. Olhando para o final da história que o livro conta, quais os legados que ficam? O livro associa o declínio de Portugal e Espanha
ao fato de terem abraçado a Contra-Reforma com muita força. Isso teria levado à repressão do pensamento livre da ciência pela Inquisição e pela educação jesuítica focada em obediência, o tal lema perindi a cadáver, obedecer como um cadáver. Em contraste, nações protestantes, como a Inglaterra, teriam avançado mais por abraçarem a ciência. E o Brasil herdou isso. Essa é a tese. Herdamos um modelo extrativista, meio averso à ciência e à inovação, dependente. O livro cita aquela frase do Vieira sobre os ministros que vinham buscar nossos bens, não o nosso bem. A pobreza persistindo apesar da riqueza natural. A ideia final é essa, que as escolhas lá de trás deixaram um legado de passividade e de atraso. O cadáver insepulto. O livro até menciona o cemitério judaico em Nova York, de gente que saiu daqui. Sim, o Sharit Israel, de 1654. Um marco físico dessa história de expulsões e diásporas ligadas ao Brasil holandês. É, realmente uma análise que faz a gente pensar diferente. Importante lembrar. Tudo isso que a gente conversou é baseado na perspectiva e nas fontes do Marcos Costa, no livro O Livro Obscuro do Descobrimento do Brasil. E acho que a reflexão que fica, a provocação, é essa visão obscura que o autor traz, cheia de segredos, interesses econômicos, jogos de poder, conflitos religiosos. Como ela pode nos ajudar a entender melhor as raízes dos problemas e das potencialidades do Brasil de hoje? Será que explica alguma coisa? Ótima questão para a gente levar para casa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa exploração hoje. Foi ótimo, Vanessa. Foi ótimo mesmo, Júlio. E para quem gostou do papo e quer continuar acompanhando o Bookcast, é só procurar a gente lá no Telegram e também no YouTube. Busquem por Bookcast. Isso aí. Um grande abraço e até a próxima conversa.